Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Adri. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como você pode aprender inglês mais rápido. Para quem não conhece o canal, aqui eu dou algumas dicas de inglês e também compartilho como que é a vida nos Estados Unidos. Bora para as dicas. A primeira dica é que você precisa saber o motivo que você quer aprender inglês rápido. É uma viagem que você vai fazer? É uma entrevista de emprego? É uma prova? Sempre defina qual é o seu objetivo, porque não dá para aprender um idioma inteiro de uma vez. Sabendo o motivo da sua urgência, já dá para focar no que você precisa. A segunda dica é: foque no vocabulário e nas skills daquele desafio que você precisa. Se você vai participar de uma entrevista de emprego, procure vocabulários de entrevista de emprego. Se você vai fazer uma viagem, procure vocabulários de aeroporto, de hotel, de passeios, de turismo. Se você vai fazer uma prova, foca no vocabulário daquela prova, foca em fazer simulados daquela prova. Então, primeira dica: para que você quer aprender, e a segunda dica: foca no vocabulário específico daquele seu desafio. A terceira dica: tire um tempo todos os dias para praticar inglês. Não adianta você pegar só um dia por semana, estudar 8 horas naquele dia e nunca mais nos outros dias olhar para o inglês. É algo que você vai desenvolvendo, o seu cérebro vai gravando conforme você for praticando e usando. Se você tiver só 30 minutos por dia disponível, não tem problema, use o tempo que você tem, 1 hora, 1 hora e meia, mas divide os seus estudos todos os dias. A quarta dica: pratique as 4 competências do inglês. É muito comum você encontrar alguém que é muito bom em entender o que as outras pessoas estão falando, mas não sabe falar, ou que lê, mas não sabe escrever. Então sempre procura dividir os seus estudos nas 4 competências: reading, writing, listening, speaking. Isso vai te ajudar a desenvolver muito mais do que focar em uma coisa só. A quinta dica: pare de traduzir. Procure sinônimos, procure imagens e procure colocar o seu cérebro para trabalhar em inglês. Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, quando a gente chega em um país que só fala inglês, a gente começa a perceber que não adianta a gente ficar aprendendo traduzindo. Aqui a gente faz mímica, a gente mostra imagem, a gente tem que dar os nossos pulos para fazer a pessoa entender. Então já começa a praticar isso no Brasil. Pare de traduzir, procura por sinônimos. Quando você achar alguma palavra que você não conhece, coloca no Google sinônimo ou imagens. Sexta dica: coloque os seus dispositivos no inglês, seu celular, o seu e-mail, as suas redes sociais. Assim você já vai ampliando o seu vocabulário e tendo mais contato ainda com o inglês. Sétima dica: assista filmes em inglês com a legenda em inglês e depois tira a legenda. No vídeo anterior eu até deixei um pouco das minhas aulas para vocês ouvirem aqui. Quando a gente está assistindo filme, a gente pode até colocar a legenda, mas quando você está aqui, você está lidando com nativos, não dá para colocar legenda no professor, legenda no seu amigo, legenda no funcionário do hotel. Então é bom você praticar das duas formas. Coloca o filme com a legenda em inglês e depois você pode assistir o mesmo filme sem legenda, para você praticar só o seu listening. Sempre que você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, vendo uma série e tiver alguma palavra que você não conhece, dá pausa, pesquisa e depois volta. Eu faço muito isso e eu aprendo muitas coisas assim. Oitava dica: use e abuse da memorização. Às vezes a gente tem mania de querer decorar as regras, mas para pensar quais são as regras em português que você conhece. Eu não sei quais são os tempos gramaticais, verbais e o nome de todos eles, as regras, mas a gente sabe falar. Então às vezes a gente perde muito tempo no inglês tentando entender as regras do que tentando de fato falar o idioma. Então tenta memorizar as frases. É igual no vídeo que eu contei como que eu aprendi inglês, eu falo daquela frase famosa: the book is on the table. Todo mundo sabe que é table e não tablet, todo mundo sabe que é on e não que é at. Então conforme você vai repetindo muito aquela frase, o seu cérebro vai memorizando, ao invés de você tentar entender e compreender todas as regras, exceções daquele universo gramatical, e às vezes isso só vai complicar a sua vida ao invés de te ajudar. Nona dica: não precisa falar rápido. Falar rápido não é sinônimo de falar fluente. Eu comecei a reparar que eu falo muito devagar em português também. Aliás, a maioria dos vídeos que vocês assistem eu dou uma aceleradinha. Então não adianta eu falar devagar em português e em inglês eu querer falar rápido. Não tem sentido. Então tira esse mito da sua cabeça. Falar rápido não é sinônimo de falar fluente. Quando a gente chega aqui, a gente entende que falar inglês é simplesmente ter a habilidade de se comunicar com o falante da língua inglesa. Então o mais importante é a comunicação, se fazer entendido e não falar rápido. E nem ficar abreviando tudo. No começo eu achava que falar inglês fluente era você saber abreviar todas as coisas e você falar rápido. Então não, quebrei esse mito
quando eu cheguei aqui. 10ª dica, não tenha medo de errar. Muitas coisas, inclusive, que a gente aprende no Brasil são completamente diferentes quando a gente chega aqui. No Brasil, a gente aprende o inglês mais dos livros, e quando a gente chega aqui, é o inglês mais do dia a dia, é o inglês mais comum. Então, a gente acaba aprendendo no Brasil uma base, para quando você chegar aqui, você realmente se desenvolver. Então, não tenha medo de errar. Quanto mais você praticar, mais você vai errar, faz parte. Eu moro aqui há mais de um ano, continuo errando. Isso porque eu tenho contato com o inglês todos os dias, de todas as formas possíveis. Então, errar faz parte, ajuda a gente a evoluir. Gravei um outro vídeo deixando uns micos que eu e meus amigos já pagamos também. Vou deixar aqui para vocês assistirem e darem risada da nossa cara. 11ª dica, eu gosto de usar o Grammarly para corrigir os meus textos. Então, quando eu escrevo papers, quando eu escrevo e-mails ou alguma coisa, eu sempre coloco no Grammarly para checar se tem alguma palavra que eu posso colocar um sinônimo, ou se tem alguma conjugação que eu fiz errada, se eu escrevi alguma palavra errada. Então, esse site é muito bom para te ajudar a corrigir os textos. 12ª dica, não tem problema se você falar inglês com sotaque brasileiro. Não tem problema se você não perdeu o seu sotaque natural, nativo. O importante é você focar na pronúncia correta, porque a pronúncia, sim, você pode errar e acabar falando palavras diferentes daquilo que você estava tentando. Então, o seu sotaque, quando você aprende inglês de criança, é muito mais provável que você vai desenvolver o sotaque perfeito. Quando você aprende já adulto, isso é muito raro de acontecer. Pode existir, existem vários casos que as pessoas conseguem, mas mesmo pessoas que eu acreditava que não tinham sotaque, os americanos reconhecem. Eu já cheguei a perguntar, essa pessoa aprendeu de adulto e ele não tem sotaque, né? O inglês dele é perfeito. E eles falam, não, tem sotaque sim. É que a pronúncia dele é muito boa. A pronúncia dessa pessoa é muito boa, mas tem sotaque sim. E a gente acha que não. Então não se preocupe em perder o seu sotaque. O mais importante é a pronúncia correta. Existem cursos, por exemplo, Speech Therapy, que você pode fazer. É tipo uma fono que vai ajudar a melhorar muito a sua pronúncia e o seu sotaque. Mas mesmo assim, não foca nisso, porque isso não é o mais importante. Até mesmo quando os gringos falam português e a gente consegue entender, mas eles têm aquele sotaque que dá pra ver que é americano, porém isso não prejudica a comunicação. Então não se apeguem muito a isso. Eu até costumo muito colocar no YouTube a palavra que eu quero e pronunciation, pra eu saber como que é a pronúncia correta. Mas sotaque, gente, infelizmente, quando a gente aprende de adulto é muito difícil de perder, a não ser que a pessoa aprenda quando ela é criança. Aí sim, quando a pessoa aprende um idioma, quando ela aprende 1, 2, 3 idiomas desde criança, é muito mais provável que ela não tenha o sotaque. 13ª dica, respeite as suas particularidades. Não é porque uma pessoa aprendeu inglês em um mês que você vai conseguir também. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade. Parece uma coisa lógica, mas você já parou para pensar que até os americanos tiveram que aprender inglês? O meu sobrinho, eu sempre coloco ele aqui nos vídeos e ele tá aprendendo inglês e a gente acha bonitinho como ele fala errado, mas é assim. E inclusive tem alguns brasileiros que moram aqui desde criança que não sabem falar português e eles só sabem falar inglês. Ué, mas não é brasileiro? Sim, mas desde que era bebê cresceu aqui. E tem muitas palavras que mesmo nós brasileiros não conhecemos em português, ou porque não faz parte de um vocabulário que a gente está acostumado, ou porque é uma palavra muito difícil, e o que não significa que a gente não sabe falar português, a gente simplesmente não conhece aquela palavra ou aquele conjunto de vocabulários. E a gente tem essa mania de querer aprender rápido, emagrecer rápido, fazer rápido, sem parar para pensar por que a gente está fazendo isso. Então não fica se comparando com as outras pessoas. Ah, fulano aprendeu inglês dormindo, alguém emagreceu 10 quilos em um dia. Cada um busca a sua própria evolução, respeitando as suas particularidades. Eu tenho mais facilidade com aprender idiomas do que fazer conta. Se eu me colocar para contabilidade, é a coisa que eu tenho mais dificuldade. Apenas olhe as outras pessoas para se inspirar, para aprender, para de repente pegar alguma dica, mas nunca para se comparar no sentido de se inferiorizar, de se sentir mal. A pessoa de repente tem um histórico diferente do seu que você muitas vezes nem conhece. Algo que eu gosto de fazer é sempre registrar como eu estou no momento atual para poder acompanhar a minha evolução. Eu faço isso tanto com dieta quanto com inglês. Então, quando eu comecei a estudar, eu ficava gravando áudios para ver como que era a minha pronúncia, né, antes de vir para cá, quando eu estava praticando pro TOEFL. Hoje eu consigo ouvir os áudios e perceber as diferenças, né, de como era a minha pronúncia para
como é agora. Então tenta registrar como que eram os seus textos, como que eram os seus e-mails, como que era a sua fala, para você também conseguir celebrar as suas vitórias. Gente, então essas foram as dicas de hoje. Foi um vídeo rápido apenas para contribuir com vocês, para que a gente possa parar e pensar, para que eu quero aprender inglês rápido? É um idioma inteiro, não precisa aprender tudo de uma vez só porque alguém já fala inglês e você não, porque você já tem 40, 50 anos, 20 anos e ainda não fala inglês. Não tem problema. Para que você precisa? É para uma entrevista? Foca na entrevista. É para prova? Foca na prova. Se você tiver alguma dica também de como foi o seu processo de aprendizagem, coloca aqui nos comentários, dá uma dica pra galera de como que você fez. Compartilha esse vídeo com algum amigo que também esteja praticando inglês, que também esteja tentando aprender. Me deem dicas, sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!